Palavras e Cores, um programa com todas as formas das letras. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Boneca de pano é gente, sapuco de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Rios de prata, piratas, o sideral na mata, universo paralelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. No país da fantasia, no estado de euforia, cidade polichinelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Ruída pam pam pam, ruída pam pam pam, ruída pam pam pam, ruída pam pam pam. Sítio do Pica-Pau Amarelo, 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 sítio do Pica-Pau Amarelo. Olá, meu querido amigo ouvinte do programa Palavras e Cores. Você já deve ter percebido que a gente começou o programa hoje com a música do Sítio do Pica-Pau Amarelo, com Gilberto Gil. E por que a gente fez isso hoje? Que a intenção é continuar conversando com vocês a respeito da contação de histórias, mas trazer alguns contadores de histórias brasileiros, né? Que convivem com a gente, que a gente encontra, que a gente vive no dia a dia, através dos livros, através de programas de televisão. E o Sítio do Pica-Pau Amarelo, quem escreveu foi Monteiro Lobato. Então eu vou trazer para vocês um pouco da história do Monteiro Lobato e depois eu vou trazer alguns contos e convidar você a conhecer a literatura do Sítio do Pica-Pau Amarelo, da Narizinho, o Saci, o Marquês de Rabicó. São vários personagens que vivem, né, no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bom, quem foi Monteiro Lobato? José Bento Monteiro Lobato nasceu em Taubaté em 1882. Inclusive, até em Taubaté existe o Sítio do Pica-Pau Amarelo para visitação, né, para conhecer. Homem de grande diversidade e talento, foi considerado gênio e pioneiro na literatura infanto-juvenil. Formou-se em advocacia por uma imposição do avô.
Contudo, sua vocação era mesmo as artes, pintura, fotografia e, por que não, o mundo das letras. E assim, os melhores frutos da fazenda de sua propriedade foi o livro Urupês, de 1818. Essa obra apresenta o Jeca Tatu, personagem parasitado por um jardim zoológico, sendo papudo, feio, molenga e inerte. Veja que interessante, né? A literatura, né, dele, o primeiro livro, é de 1818. Olha que bonito as palavras passarem um tempo e a gente estando hoje, em 2016, conversando sobre as letras que foram deixadas registradas por Monteiro Lobato em 1818. Bom, as publicações tiveram como propósito, apesar de serem contos infantis, ser um instrumento de luta contra o atraso cultural e a miséria do Brasil. Tornou-se editor de empresa, Companhia Gráfica Editora Monteiro Lobato, lançando as bases da indústria editorial no Brasil e dominou o mercado livreiro. Entretanto, sem apoio governamental, aliado à crise energética, a editora veio à falência. Mas veja que interessante, anos e anos atrás já tinha, né, sempre esse movimento de levar a literatura, levar as letras para o mundo das crianças, tanto assim para favorecer, para encantar esse desenvolvimento, como também para instrumentalizar essa criança na sua vida adulta. Monteiro Lobato então muda-se para o Rio de Janeiro e prossegue em sua carreira de escritor, criando o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que o celebrizou. Quem você aí, meu amigo ouvinte, já ouviu falar do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Já viu a versão que passa na televisão? Me conta? Acredito que sim. Em 1920, lança A Narizinho Arrebitado, leitura adotada nas escolas. Traz para a infância um rico universo do folclore, cultura popular e muita fantasia. Olha que interessante o quanto que ele, na letra, nas palavras, na literatura dele, ele reúne o folclore, a cultura popular e a fantasia. Em 1931, publica Reinações de Narizinho. Em 1933, Caçadas de Pedrinho. E em 1939, o Pica-Pau Amarelo. Os trabalhos de Hércules concluem uma saga de 39 histórias e quase 1 milhão de exemplares vendidos. Suas obras foram traduzidas em diversos idiomas, como francês, italiano, inglês, alemão, espanhol, japonês e árabe. Imagina que bonito, as letras que nascem aqui no nosso país serem transportadas, levadas às crianças de um outro país. Quando ele vai trazendo, né, aqui para o nosso país essa história, essas letras, essas palavras, trazendo o folclore, a cultura popular, é da nossa região. Agora vocês tentam imaginar uma criança lá da Espanha, da Alemanha, entrando em contato com esse universo da fantasia, mas também entrando em contato com o universo de uma outra cultura, de um outro folclore. Que interessante esse mundo das letras, poder viajar o mundo. Em 1926, Lobato concorreu a uma vaga da Academia Brasileira de Letras. Não foi escolhido. Recentemente, surge uma polêmica sobre o preconceito racial quando seu livro Presidente Negro, de 1926, descreve um conflito racial após a eleição de um negro para a presidência dos Estados Unidos. E também a personagem negra Tia Anastácia, comparada a uma macaca ao subir em uma árvore. Então você viu que também tem polêmica, né? Ele traz, através das palavras, provocações no sentido de questionar, né, os valores, os preconceitos, de como é que a gente lida com as diferenças. Então, apesar dele, o primeiro livro de 1818, a gente pode dizer que é atual. Então, isso me encanta. As palavras atravessarem o tempo e ir tocando as pessoas,
por todos os espaços, por todos os encantos, encontros e cantos. Gostei do que eu falei. Em 27, ele vai para os Estados Unidos, onde fica por 4 anos em missão diplomática. Como a dito comercial, pôde constatar a lentidão de desenvolvimento brasileiro mediante o gigantesco progresso americano. De regresso para o Brasil, inaugura então várias empresas de ferro e petróleo para fazer perfuração no intuito de desenvolver o país economicamente. Então, assim, além da literatura, ele vai tendo outras ações para tentar ajudar o Brasil a desenvolver. Ele escreveu 2 livros, Ferro, em 1931, e O Escândalo do Petróleo, em 1936. Neste, documenta os enfrentamentos na busca de uma indústria petrolífera independente. A política do governo Getúlio Vargas não era perfurar e não deixar que se perfure. Proibiu e recolheu os exemplares disponíveis. Por contrariar os interesses de multinacionais, foi preso em 1941 no presídio Tiradentes, onde ficou por 6 meses. Saiu da prisão, mas continuou perseguido pela ditadura do Estado Novo. Então, isso é uma outra lado, né, da história das pessoas que, de alguma forma, tentam mobilizar o pensamento, o raciocínio para outras, para abrir, né, trazer através das letras, das palavras, outras informações, mas no momento em que a ditadura era muito forte, então você não poderia trazer ideias que o governo na época entendesse que seriam contrárias. Então ele sofreu a repressão sendo preso e sendo perseguido pela ditadura. Lobato ainda foi perseguido pela Igreja Católica quando o padre Sales Brasil denunciou o livro História do Mundo para as Crianças como sendo comunismo para as crianças. Em 47, escreveu a história de Zé Brasil, panfleto que percorreu o país de norte a sul, acusando o presidente Dutra de implantar no Brasil uma nova ditadura, o Estado Novíssimo. Ele era inquieto, né? Ele era provocador no sentido de trazer as ideias, de trazer a reflexão e de não tentar não vivenciar aquilo de uma forma que a igreja ou o Estado colocava de uma forma rígida, né? A forma da ditadura. Monteiro Lobato concedeu uma entrevista na Rádio Record no dia 2 de julho de 1948, 2 dias antes de morrer, pobre, doente e desgostoso aos 66 anos de idade. Isso é muito triste quando você olha para a literatura, para as letras que ele trouxe, para o que ele tentou fazer no momento da vida dele, naquela época, e saber que no final da vida dele, ele estava pobre, doente e desgostoso. Como ativista político e na contramão dos interesses dominantes, encerrou a entrevista com a frase: "O petróleo é nosso", frase mais do que nunca repetida no Brasil. Foi um personagem brasileiro tão ilustre e importante, o cortejo do seu velório foi acompanhado por 10.000 pessoas, entoando o hino nacional. Então, uma pessoa que marcou a história nossa através da sua posição, da sua luta, e marcou a nossa história com a sua literatura, com as suas palavras, né, na literatura infantil. Algumas obras que ele tem, Urupês, que é essa mais antiga, né, que é de 1818, Cidades Mortas, A Menina do Narizinho Arrebitado, Fábulas de Narizinho, O Saci, O Marquês de Rabicó, Peter Pan. Peter Pan é a história da minha infância, uma dos contos que eu mais gosto, que eu me encanto. Aliás, assim, todos os filmes de Peter Pan eu sempre assisto, porque a ideia, né, de não crescer, de você viver sempre no mundo do fantasia, sempre me captou. É a minha história da infância. Ele ainda tem também, eu estou citando algumas, porque a lista dele é bem grande,
Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, Emília no País da Gramática, Aritmética da Emília, Geografia de Dona Benta, Dom Quixote das Crianças, Memória da Emília, entre tantos outros que ele trouxe, né, para a nossa literatura. Tem algumas frases que eu encontrei pesquisando do Monteiro Lobato, né? Ele diz assim: ele disse, né? De escrever para marmanjos já estou enjoado. Bicho sem graça, mas para criança um livro é todo um mundo. É errado pensar que a ciência que mata uma religião só pode com ela outra religião. Eu achei essa frase tão atual. O livro é uma mercadoria como qualquer outra. Não há diferença entre o livro e um artigo de alimentação. Se o livro não vende, é porque ele não presta. Tudo tem origem nos sonhos. Primeiro sonhamos, depois fazemos. Vamos ouvir mais duas músicas dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Narizinho, com a Ivete Sangalo, e Quindim com Cidade Negra. Sonha com amigos, uma fada brasileira de agrados e castigos, sonhando abrir a porta do reino das águas claras, um céu de estrelas marinhas, um chão de conchas raras. Narizinho, narizinho, sonha com amigos, uma fada brasileira de agrados e castigos. Uma aranha sobe e desce, vem e tece o seu vestido com as cores do pedido, felicidade brilhante. A boneca já falante me foge entre os dedos. Nastácia, o pesadelo de acordá-la sempre antes. Narizinho, 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 sonha com os amigos, uma fada brasileira de agrados e castigos. Os heróis de outras histórias, tão cansados e inocentes, vão deixar as suas glórias pra viver junto da gente. Narizinho, narizinho, sonha com os amigos, uma fada brasileira de agrados e castigos. Narizinho, narizinho, sonha com os amigos, uma fada brasileira de agrados e cachê. Oh, narizinho, sonha com amigos, fada brasileira de agrados e cachê.
se viu no Pica-Pau, bicho feroz assim. Nunca se viu neste lugar, bicho tão doce assim. É o professor de inglês Quindim. Nunca se viu neste lugar, burro tão forte assim. Nunca se viu no Pica-Pau, bicho tão manso assim. É o professor de inglês Quindim. Quindim chifrudo mete medo em todo mundo. Na mula sem cabeça até a cuque e o saci. Nunca se viu no Pica-Pau, bicho feroz assim. Nunca se viu neste lugar, bicho tão doce assim. Nunca se viu neste lugar, burro tão forte assim. Nunca se viu no Pica-Pau, bicho tão manso assim. Nunca se viu no Pica-Pau, bicho feroz assim. Nunca se viu neste lugar, bicho tão doce assim. É o professor de inglês Quindim. Nunca se viu neste lugar, burro tão forte assim. Nunca se viu no Pica-Pau, bicho tão manso assim. É o professor de inglês Quindim. O Quindim chifrudo mete medo em todo mundo. Na mula sem cabeça até a cuque e o saci. Nunca se viu no Pica-Pau, bicho feroz assim. Nunca se viu neste lugar, bicho tão doce assim. Nunca se viu neste lugar, burro tão forte assim. Nunca se viu no Pica-Pau, bicho tão manso assim. Nunca se viu no Pica-Pau, bicho feroz assim. Nunca se viu neste lugar, bicho tão doce assim. Nunca se viu neste lugar, burro tão forte assim. Nunca se viu no Pica-Pau, bicho tão manso assim. Nunca se viu no Pica-Pau. Nunca se viu neste lugar. Nunca se viu neste lugar, burro tão forte assim. Nunca se viu no Pica-Pau, bicho tão manso assim. Vamos continuar então conhecendo um pouco mais da história da obra de Monteiro Lobato? Eu trouxe um conto, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, por Monteiro Lobato, e como um João de Barro anima as conversas do sítio. Numa casinha branca lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velhinha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura no colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto. Mas engana-se, Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia das mais encantadoras das netas. Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou Narizinho, como todos dizem. Narizinho tem 7 anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostoso. Na casa ainda existe 2 pessoas, tia Anastácia, negra de estimação, que carregou Lúcia e a pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo. Emília foi feita por tia Anastácia, com olhos de retrós preto e sobrancelha tão lá em cima que é ver uma bruxa. Apesar disso, Narizinho gosta muito dela. Não almoça nem janta sem a ter ao lado, e nem se deita sem primeiro acomodá-la numa redinha entre os 2 pés da cadeira.
Além da boneca, o outro encanto da menina é o ribeirão que passa pelos fundos do pomar. Suas águas, muito apressadinhas e mexeriqueiras, correm por entre as pedras negras de limo que Lúcia chama as tias Nastácias, tia Nastácia do Rio. Todas as tardes, Lúcia toma a boneca e vai passear na beira d'água, onde se senta na raiz de um velho inganceiro para dar farelo e pão aos lambaris. Não há peixe no rio que não a conheça. Assim que ela aparece, todos acodem numa grande firmeza. Os mais miúdos chegam pertinho, os graúdos parece que desconfiam da boneca, porque ficam ressabiados a espiar de longe. E nesse divertimento, leva a menina horas até a tia Nastácia aparecer no portão do pomar e grita na sua voz sossegada: Narizinho, vovó está te chamando. O jardim de Dona Benta fica nos fundos da sala de jantar. Um verdadeiro amor de jardim, só de plantas antigas e fora de moda. Flores do tempo de sua mocidade, esporinhas, damas entre verdes, suspiros, olheirás de macaco, 2 pés de jasmim de cabo e outro, muito velho, de jasmim manga. Plantado na calçada e a subir pela parede, o velhíssimo pé de flor de cera, planta que os modernos já não plantam, porque custa muito a crescer. Até cravo de defunto existe lá, flor com que Narizinho implica por ter cheiro de cemitério. E o pomar! O pomar fica nos fundos da casa, depois do quintal da cozinha, onde há um galinheiro, um tanque que lava a roupa e o puxado da lenha. O poço velho fora fechado depois que Dona Benta mandou encanar a guinha do morro. Passando o quintal, veio o pomar, aquela delícia de pomar. Por que delícia? Porque as árvores são muito velhas, e árvore quanto mais velha, melhor para a beleza e a frescura da sombra. Árvore nova pode ser muito boa para dar frutas bonitas, baixinhas e fáceis de apanhar. Mas para a beleza não há como uma árvore bem velha, bem craquenta, com os galhos revestidos de musgos, liquens e parasitas. É tão antigo aquele pomar que os vizinhos até caçoam, vivem dizendo: o pomar de Dona Benta está tão velho que qualquer dia se põe a caducar. As jaqueiras começam a dar mangas e as mangueiras a dar laranjas. Mas Dona Benta não faz caso. Não admite que se corte uma árvore, nem o pobre pé de falta de coude escancarado. Dona Benta diz que cada uma delas lembra qualquer coisa de sua meninice ou mocidade. Este pé de laranja baiana, costuma dizer, foi o primeiro que tivemos aqui, e dele saíram os enxertos dos outros. Naquele tempo, laranja baiana era uma grande novidade. A muda foi presente do defunto Zé dos Lombrigas, um português muito trabalhador que morava numa chácara perto da vila. Impossível haver no mundo lugar mais sossegado e fresco e mais cheio de passarinhos, abelhas e borboletas. Como Dona Benta não admite por ali nenhum menino de estilingue, a passarinhada se sente à vontade e faz seus ninhos como se estivesse na Ilha da Segurança. O próprio bodoquê de Pedrinho não funciona no pomar. E que passarinhos existem? Oh, tantos! No tempo, o pomar enche-se de sabiás de peito vermelho, amigos de cantar a célebre música dos sabiás, que os pais vão ensinando os filhotes sempre igualzinho, sem a menor mudança. E há os sanhaços cor de cinza clara, e as saíras azuis, e as guaúnas pretinhas, e muito canarinho da terra, muito papacapim, ticiu, pintacilgo, rolinha, curruíra. Mas o orelho do pomar é o João de Barro.
Na paineira grande, bem lá no fundo, moram 2. Um ninho feito de argila em forma de forno para assar pão. É o casal mais amigo possível. Não se largam nunca. Onde está um, também está por perto o outro. E se por acaso um se afasta um pouco mais, volta e meio solta uns gritos como quem pergunta: onde você está? E o outro responde: estou aqui. E de vez em quando cantam juntos aquele terrível dueto que mais parece uma série de marteladas estridentes e alegres. Que coisa interessante, vovó, diz Pedrinho um dia quando passava as férias no sítio. Repare que eles sempre cantam ou gritam juntos. Um faz uma parte, o outro faz o acompanhamento, como no piano. E assim mesmo, são tão amigos que até para cantar, cantam as 2 mãos, como diz a boneca Emília. Certo ano, o casal resolveu construir um ninho novo em outro galho da paineira e durante 15 dias o divertimento dos meninos foi acompanhar de longe aquele trabalho. Os 2 passarinhos traziam da beira do ribeirão um pelote de barro no bico e ficava ali a colocar aquela massa no lugar próprio e a bicá-la 100 vezes para que ficasse bem ligadinha. Enquanto um se ocupava daquilo, o outro voava em busca de mais barro. Nunca estavam os 2 no mesmo serviço. Revezavam-se. À tardinha, interrompiam o trabalho, cantavam um dueto com toda a força e depois se acomodavam no ninho velho. O mais curioso foi que, depois de ter acabado o ninho novo, eles, em vez de se mudarem, resolveram fazer um segundo ninho em cima daquele. Quem primeiro notou foi o Visconde de Sabugosa, que foi todo assanhado contar a Dona Benta. Venham, venham, venham ver, diz o Sabuguinho. Eles terminaram ontem a construção do ninho novo, mas não se mudaram do velho. Em vez disso, estão construindo um segundo ninho sobre o novo, uma espécie de segundo andar. Dona Benta foi com os meninos e viu. Por que será, vovó? Quis saber Pedrinho. Não sei, meu filho, mas os 2 passarinhos devem ter lá as suas razões. Eu sei, berrou Emília, é para alugar. Todos riram. Eu acho, diz Narizinho, que é para acomodar os filhotes quando chegarem ao ponto de voar. Isso não, observou Dona Benta, porque os pais construíssem casas para os filhos, estes não aprenderiam a arte da construção, e essa arte se perderia, e fazendo que se aprende. Mas então esses passarinhos raciocinam, vovó? Têm inteligência? Está claro que tem, meu filho. A inteligência é uma faculdade que aparece em todos os seres, não só no homem. Até as plantas revelam inteligência. O que há é que a inteligência varia muito de grau. É pequeniníssima nas galinhas e nos perus, mas já bem desenvolvidas no João de Barro. E um colosso de homens como Isaac Newton, aquele que descobriu a lei da gravitação. Deixo aqui com vocês, então, mais um conto do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Espero que você tenha deixado a tua imaginação fluir com as palavras que eu fui trazendo através dos contos que Monteiro Lobato nos deixou. Vamos ouvir mais uma música do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Temos A Cuca Vai Pegar com Cássia Eller. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado
Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. A cuca é malvada e se fica irritada. A cuca é zangada, cuidado com ela. A cuca é matreira e se fica zangada. A cuca é danada, cuidado com ela. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. A cuca é malvada e se fica irritada. A cuca zangada, cuidado com ela. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. A cuca é danada, ela vai te pegar. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. A cuca é malvada e se fica irritada. A cuca zangada, cuidado com ela. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. A cuca é danada, ela vai te pegar. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Então, meu caro ouvinte, vamos estar encerrando mais um programa do Palavras e Cores, hoje com as palavras da literatura do Monteiro Lobato. E para encerrar esse encontro nosso hoje, eu vou deixar aqui com vocês mais duas músicas, Ploft Ploft Nhoque e Pedrinho, do Jota Quest. A gente vai se encontrar mais vezes para continuar conversando sobre a literatura infantil através dos nossos encantadores brasileiros que trouxeram um canto do mundo das palavras para a gente, para nos encantar. Palavras e Cores se encerra hoje com vocês. Tchau! Olha a preta colada no tronco de caroço branco que é a mão do moleque. Olha a preta de caroço branco que é a mão do moleque arranca no toque. O que bate na boca que é jabuticaba faz ploft ploft nhoque. Olha o bando que acode com saco, pedaço de taco que bate no galho. Olha o bando que acode com taco que bate no galho, que faz clip-clock. Olha depois todo mundo sentado com o saco do lado da sombra do pé. Nesse pega que come, que molha, que a fruta faz ploft ploft nhoque. Ploft ploft nhoque. Ploft ploft nhoque. Olha a preta colada no tronco de caroço branco que é a mão do moleque. Olha a preta de caroço branco que é a mão do moleque arranca no toque. No que bate na boca que a jabuticaba faz ploft ploft nhoque. Ploft ploft nhoque. Ploft ploft nhoque. Ploft ploft nhoque. Ploft ploft nhoque.
imaginava que era rei, soldado, herói, pirata e domador. Era o que queria ser, porque era um sonhador. Ele acreditava em dragão, bruxa, saci, cavalo voador. Via o que queria ver, porque era um sonhador. E o pica-pau amarelo, o mundo que escolheu, era assim como um castelo seu. Ele viajava e era trem, submarino, avião, vapor. E aonde queria ir, porque era um sonhador. E o pica-pau amarelo retornava então, pois não há mundo mais belo, não. Ele se encantava, pois no sítio há tanto bicho, mato, fruta e flor. Ele então só quer crescer para o mundo exterior. Percorrer, lá, 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 lá. Percorrer, lá, 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 lá. O mundo percorrer, lá, 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 lá. Percorrer, lá, 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 lá. Percorrer, na, 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 percorrer, lá, 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 lá. Rei, soldado, herói, pirata e domador. Dragão, bruxa, saci, cavalo voador. Trem, submarino, avião, vapor. Dão maior valor. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Yeah, yeah. Palavras e Cores, um programa com todas as formas das letras.